Pois bem, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 99 do nosso livro. Vamos estudar agora o item 34 do nosso material didático, Concílio Católico de Constantinopla. Bom, lembrando o que nós estudamos, né? Nós estudamos no ano 379, Teodósio se tornou imperador, né, do Oriente, com sede lá em Constantinopla. No ano 380, ele já assinou o Edito de Tessalônica, dizendo que só existia uma igreja, a Igreja Católica Romana. É considerado o momento em que é ele o homem que coloca o catolicismo romano como religião oficial do Estado. Os historiadores dizem que é o cristianismo, não é o catolicismo romano. E agora, em 382, 2 anos depois daquele edito, ele vai fazer um concílio em Constantinopla. Tá bom? Este concílio é chamado de Segundo Concílio Ecumênico pelos católicos, ou seja, esse imperador ele estava agindo mesmo, e principalmente o Papa Dámaso, né? O Papa Dámaso é que deixou essa heresia. Nós vimos a história desse homem, uma história horrível, né? Ele estava deixando essa heresia. Vinha com certeza do Papa a instrução para o imperador impor essa religião, né? Tá bom? O comentário prossegue. O Império Romano estava dividido entre catolicismo romano e catolicismo ariano. Constantinopla vigorava a crença católica ariana. Os imperadores Constâncio e Flávio Valente eram católicos arianos. O resultado era uma grande confusão, resultando em muitas mortes de ambos os lados. Aquelas confusões, as guerras mesmo que eles organizaram entre eles, né? Flávio Valente foi substituído no Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, pelo católico romano Teodósio. Primeiro, o imperador assinou o Edito de Tessalônica em 380 e em 382 decidiu pela unificação da religião do império. Todos seriam católicos romanos. É um clássico exemplo de cesaropapismo. Essa é a expressão utilizada pelos historiadores para descrever a liderança que os imperadores exerciam sobre a Igreja Católica. Em diversos momentos, quando tem que decidir, o imperador ele decide, né? Teve casos que ele foi, orou e viu qual seria a decisão. O comentário prossegue. Eu sempre digo que o arianismo é uma heresia mais leve, pois enquanto este prega que o Deus que morreu na cruz era um Deus menor, o catolicismo romano prega que o Deus eterno e imortal morreu na cruz. Este concílio confirma a heresia católica romana. Bom, por que eu enfatizo esse ponto para vocês? Porque quando vocês forem estudar na história, os católicos romanos, eles ocultam essa mensagem para vocês. O católico romano, ele só diz que ele estava defendendo que Jesus Cristo é Deus eterno. Enquanto o ariano defendia que Jesus Cristo era um Deus menor que foi gerado. Mas o que tinha por trás dessa discussão era quem tinha morrido na cruz. O católico romano pregava e prega até hoje, como os protestantes reformados pregam, que o Deus eterno e imortal morreu na cruz. Enquanto os arianos pregavam que quem morreu na cruz foi um Deus menor. Por isso que eu digo que é uma heresia até menor, né? Porque dizer que o Deus eterno e imortal morreu na cruz é heresia até irracional, né? Vamos considerar. Neste concílio foi determinado que o bispo de Constantinopla, que era chamada de Nova Roma, seria o segundo em autoridade na Igreja Católica e receberia o título de patriarca. Bom, por que isso? Constantinopla era, na verdade, a capital do reino agora, mas o papado ele estava lá em Roma. E a doutrina católica dizia que Jesus confiou a Roma, né, o seu reino aqui na terra. Isso foi entregue a Pedro e Pedro entregou a Roma. Uma história que ninguém acredita, até porque aquela Roma caiu, né? Entregou a Roma. E, quer dizer, a Igreja Católica, então, ela tem a sua sede lá em Roma.
O importante para vocês verem também por que a sede dela tem que ser em Roma. É só você ver o nome da sede dela. O nome da sede dela é Vaticano. Vaticanus. O que é Vaticano? Se você pegar em qualquer dicionário de religião antiga, você vai ver Vaticanus era uma divindade romana. Até hoje, a sede dessa igreja é dedicada a uma divindade romana. O anticristo vai chegar na grande tribulação, vai falar para as pessoas, mas vocês sempre adoraram, né, a um cristianismo, né, daqueles cristãos que ficarem aqui na grande tribulação, cristãos como religião, né, católicos e protestantes e reformados, eles dizem que estarão, né? Então vai falar, vocês sempre adoraram, seguiram uma igreja que a sede dela era dedicada à divindade Vaticanus, então isso mostra que é tudo uma religião só, tudo uma coisa só. E ele vai propor que eles se unam, né? E faz sentido pensar assim, né? Se a igreja católica fosse a igreja de Jesus e a sede dela já é dedicada a uma divindade do panteão romano, seria natural, então, você dizer que adorar aquela divindade é normal, né? Mas não é só isso. Esse local chamado Vaticanus, eu já contei essa história para vocês e vou repetir. Esse foi o local que Nero escolheu para sepultar os cristãos que ele matava. Ele fez um cemitério de cristãos lá no Monte Vaticanus. A Igreja Católica, que ela fez? Ela foi lá e construiu a sede dela lá, em cima desse cemitério. Eu sempre uso isso para explicar por que na história todos os espiritismos do mundo tiveram que dobrar o joelho diante da Igreja Católica. Desde o espiritismo dos romanos, dos gregos, dos cananeus, dos celtas, dos incas, dos astecas, dos maias, dos africanos, todos os espiritismos do mundo tiveram que dobrar o joelho diante dessa instituição, na base da força. Mas que poder é esse? Por que ao Império do Mal interessa tanto ter essa instituição como esse poder na história? Para ela fazer com o mundo com o que ela faz hoje. Porque hoje o que eu mais vejo são notícias aparecendo a todo momento, né? Exatamente de pessoas falando que o cristianismo foi uma vergonha na história, quando na verdade não foi. O cristianismo ele foi heróico na história. Nesse período aqui que nós estamos estudando, ele já está sobrevivendo debaixo de perseguição. Isso, um estudo leve da história demonstra isso. Um estudo leve da história demonstra isso. É o que eu estou mostrando para vocês aqui. Nesse momento, uma instituição, tá bom, com características do paganismo, de invocação ao mundo dos mortos, perseguindo outras igrejas. Entre essas igrejas, eu digo, está a igreja verdadeira. Tá bom? Então, nesse poder católico, como é que estava dividido? A sede de Roma, onde estava, né, o Monte Vaticanus, esse local de consagração, esse cemitério que Nero fez dos cristãos, isso é muito importante. Aquele era o centro de poder deles. Então, Constantinopla, mesmo sendo a capital do império, ela tinha que se submeter a Roma. Então, o que eles fizeram? O Papa vai continuar em Roma, porque já havia toda uma doutrina e esse local que eles escolheram, né? Tá bom? Então, o Papa vai ter que continuar em Roma. Então, havia também o bispo de Alexandria, mas Constantinopla era maior. Então, você vai ser o segundo em autoridade, vai ter uma segunda autoridade. Essas três igrejas que eu acabei de citar para vocês agora, ela gera as igrejas hoje conhecidas como Católica Romana, que continua, né, com a sede lá no Vaticano, a Católica Ortodoxa, que ela hoje é liderada, né, pela Rússia, né, que era a sede em Constantinopla, né, e a Católica Copta, que ela tem sede no Egito, em Alexandria. Essas três igrejas desse período, elas que eram as três maiores católicas romanas do mundo, né? Claro, eles constroem por tamanho de cidade, né? Porque todos os cidadãos
Agora, principalmente a partir de Teodósio, vai haver uma nova perseguição, porque o paganismo deu uma renascida, né, com Juliano, então a perseguição aos templos pagãos vai aumentar. Ok? Vai aumentar. Bom, o comentário prossegue. 70 anos após a, entre aspas, conversão de Constantino, havia uma grande briga pela autoridade máxima da Igreja Católica. Irmãos, era assim uma riqueza que até hoje você sabe que não tem comparação no mundo. Não tem como calcular. Os especialistas dizem que não tem como calcular a riqueza da Igreja Católica em documentos históricos, em obras de ouro, prata, uma série de coisas, e também obras de artistas, né, que não tem como calcular a riqueza dessa instituição. Tá bom? E, então isso gera, claro, uma ambição por poder. Né? Uma ambição por poder. E o que eu acredito mesmo, irmãos, é que haviam principalmente gnósticos infiltrados, né? Os pagãos, o que eles fizeram? Eles se aproveitaram daquele momento para tomar a Igreja Católica. Tanto que existem papas na história. Nós estudando na história, nós vamos chegar até os dias atuais, até o Papa Francisco, né? Por exemplo, essa ordem dos jesuítas. Teve papas que disse que essa é uma ordem satanista dentro da Igreja Católica. Então eu acredito que dentro da Igreja Católica existam pessoas que eles querem seguir as palavras de Jesus. Só que eles estão sendo enganados porque estão pregando para eles há 1700 anos, pregando que essa crença em purgatório, né, essa crença é verdadeira, que é assim que eles vão alcançar o reino de Deus. Então estão pregando isso para eles há 1700 anos. Mas nós não temos que nos submetermos a isso porque está sendo pregado há 1700 anos. Não. Não, nós temos que pregar o que nós sempre pregamos, que sempre existiu uma igreja fora dessa igreja, porque não é possível. Tá bom? Pastor, olha só uma tela aí, esse comentário que o senhor colocou aí. Falo que o testemunho do irmão é importante, porque exatamente o irmão foi criado num seminário, e quando criança o irmão desejava ser padre, ou seja, porque as pessoas olham, poxa, eu quero ver as pessoas, quero seguir as pessoas que seguem as palavras de Jesus. Então, percebam o que está acontecendo. Eu digo que a nossa geração, irmãos, é a geração que ela vai dar resposta para o mundo sobre acontecimentos de 2.000, 3.000, de 5.300 anos atrás. A nossa geração é a geração que, por exemplo, a arqueologia chegou à conclusão, quando nós encontramos a primeira peça de barro feita pelos homens, olha, está aqui, foi na Mesopotâmia, foram os sumérios há 5.300 anos atrás. Olha que resposta maravilhosa. A Bíblia sempre disse o seguinte, pela contagem, o homem, Adão, foi criado 6.000 anos atrás. Então, olha, a arqueologia está trazendo respostas maravilhosas para nós. E nós teremos outras e outras e outras e outras respostas. Talvez a resposta mais importante que a Igreja de Jesus terá que dar nesse período, qual é? É sobre quem era a verdadeira igreja na história. Eu vejo exatamente assim, nós temos que dar esse testemunho. Se você for falar para alguém, você vai dizer o quê? Que aquela igreja católica era a verdadeira igreja de Jesus, era o cristianismo, só que todos somos limitados e todos erram assim. Olha, existem limitações e limitações. Essa igreja, ela praticava paganismo. Tá bom? Hoje, todo reformado, né, todos eles, e aí, se você for contar reformados, vai contar até os batistas reformados, né, mas presbiterianos e metodistas, todos eles dizem que purgatório é paganismo. Então, você não pode dizer que a Igreja de Jesus praticou paganismo por 1.200 anos. Essa é a questão fácil de ser provada. Se ela estava praticando paganismo há 1.200 anos, ela não é a verdadeira igreja de Jesus. Qual deve ser a verdadeira igreja de Jesus? Alguma igreja fora dela e que estivesse sendo perseguida por ela, porque se ela não é a verdadeira igreja de Jesus, ela quer matar aquela outra igreja. Então ela é descrita na Bíblia, no Apocalipse, como a Babilônia, como uma mulher. Porque a verdadeira igreja de Jesus, o verdadeiro povo de Deus, é simbolizado em uma mulher em Apocalipse 20.
desculpa, em Apocalipse 12, a verdadeira igreja é simbolizada em uma mulher, né, o povo de Deus. E depois aparece uma segunda mulher. E diz que ela, essa prostituta, né, ela está embriagada com o sangue dos santos. Prostituição espiritual que ela faz com os reis da terra, e ela está embriagada com o sangue dos santos. Aí nós vamos ver fácil na história, estamos vendo aqui, e na história, por que vai ser criada a Inquisição? Quem eram as pessoas queimadas nas fogueiras, né, que eram chamados hereges? Eram pessoas que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Nós temos história de igrejas grandes, né, que nós vamos encontrar na França, que vivia escondida no campo que foi descoberta, e a Igreja Católica organizou um exército de 3.000 soldados para perseguir a igreja, que vai ser chamada de valdenses, né? Então, toda essa perseguição na história, o que é? É a falsa igreja perseguindo a igreja verdadeira. Isso é sem sombra de dúvida. Eu falo que até os ateus e agnósticos hoje, comunistas, muçulmanos, todos eles estão sendo enganados. Eles pensam também que ela é a verdadeira igreja, que ela representa as palavras de Jesus. Eles não concebem a possibilidade de que existia uma igreja fora dela. Eu vou aproveitar, se vocês quiserem anotar, nós estamos num momento de um pouco improviso aqui na aula. Eu estou gravando, mas se vocês quiserem anotar, eu recebi hoje a visita de um irmão e eu estava mostrando para ele um livro que eu comprei, eu compro na Amazon, né? Eu sempre recomendo a vocês terem esse Kindle da Amazon, porque você compra os livros bem mais barato e você lê aonde você quiser. Você está pela internet, você acessa o livro. E eu falei para ele que eu tenho que ler um livro. Eu comprei um livro, o título dele é O Cristianismo Primitivo. E esse livro ele foi escrito por quem? Ele foi escrito por um homem que ele é o mentor de Karl Marx, é o Engels, Friedrich Engels, tá bom? É o segundo livro que eu vejo com um conteúdo defendendo assim que o cristianismo primitivo é um cristianismo que o comunismo aprova. Esse é o tema desse livro, escrito pelo homem que criou o comunismo. Então, quando eu falo para vocês que se nós mostrarmos para os comunistas que eles não precisam perseguir o cristianismo, porque o verdadeiro cristianismo, ele não quer estar envolvido com política, tá bom? Ele não quer estar envolvido com política, e que o verdadeiro cristianismo é esse, por exemplo, que esse Friedrich Engels dizia, que lá nos primórdios os cristãos viviam no campo, eram pessoas simples, né? E ele vai elogiar esse cristianismo e criticar o que o cristianismo se tornou na história. O que eu posso explicar para Engels? Quando ele diz o que o cristianismo se tornou na história, ele foi enganado. O catolicismo não é o que o cristianismo se tornou na história. Essa daí era uma falsa religião. Em todo esse período do catolicismo, aquele cristianismo simples, ele continuou existindo. Tanto que tem um segundo livro, eu vou colocar esse livro lá no grupo para vocês. É um livro interessante, o título do livro é Comunalismo. O título do livro é Comunalismo. Porque como nasceram os comunistas, irmãos? Para os irmãos poderem entender como nasceram os comunistas. Eles nasceram de grupos que viviam no campo, né, usar principalmente essa força do campo na Rússia, onde haviam muitos camponeses. A Rússia era um país bem atrasado, né, nesse sentido, então tinha muitos camponeses. Então eles usaram uma revolução camponesa, como eles chamaram. E teve outras revoluções camponesas na história, né? Eu botei lá no grupo para vocês esse livro chamado Comunalismo. E nesse livro ele diz que nesses trabalhos de campo, né, na história, eles encontraram muitos grupos anabatistas. Você vê aonde que você vai encontrar a história de anabatistas? Escritas por comunistas. Então, quando eu digo para vocês que se nós conseguirmos explicar para a humanidade, seja ele islâmico, tá bom? Seja ele judeu, seja ele comunista, se nós conseguirmos explicar para eles que o cristianismo não é isso que eles pensam, não? Eu tenho certeza que a visão da humanidade sobre as palavras de Jesus
vai mudar. Entendeu? Porque a visão da humanidade hoje é que ninguém segue as palavras de Jesus, ninguém seguiu na história. Então eles desacreditam totalmente nessa mensagem. Tá bom? Mas se nós conseguirmos mostrar para eles que essa mensagem, na verdade, ela foi protegida na história, desde que Jesus saiu desse mundo até agora nos anos 1800, e no momento atual continua sendo protegida em mais de metade da população da Terra, onde ela é perseguida. Eu falo metade da população da Terra, porque se você for contar China e Índia, já são quase 3 bilhões. Se você for contar todos os países comunistas e os países muçulmanos, em termos de população, você tem pelo menos metade da população da Terra. Só a China e a Índia já são quase 3 bilhões. Então, mostrar para eles que o verdadeiro cristianismo existe. E se nós dermos o testemunho ao contrário, que a Igreja Católica era o cristianismo, isso aí é a nossa derrota, irmãos. A humanidade vai continuar olhando para as palavras de Jesus e dizer: essa palavra não tem poder nenhum, porque olha o que os seguidores dele fizeram na história. Enquanto nós, se provarmos o contrário, né, as pessoas vão ver, essa palavra tem poder, que realmente estão ser perseguidos, como nós constatamos pela história, está aqui realmente. Nós sabíamos desse caso, mas nem imaginávamos isso, porque todos os historiadores, eles sabem que a Inquisição foi criada para perseguir heresias, seitas. O que eles não conseguem imaginar? É que aquilo que a Igreja Católica chamava de seita, na verdade, era a verdadeira Igreja de Jesus. O que nós temos na história é a Babilônia apocalíptica olhando para a verdadeira Igreja de Jesus e dizendo: é seita, eu tenho que matá-la. Por isso que o Apocalipse diz que ela está embriagada com o sangue dos santos. Então, o momento que está acontecendo é isso aqui, é esse poder do mal, né? Bom, o comentário prossegue, ainda na página 100. O mundo católico estava dividido em 4 autoridades, que eram representadas pelas igrejas de Roma, Constantinopla, Antioquia e Alexandria. A Igreja Católica estava dividida em diversos poderes. Os católicos romanos, como possuíam a primazia, condenaram as doutrinas dos católicos arianos e dos católicos macedônicos. Neste período, os cristãos que serviam a Deus conforme a doutrina bíblica estavam longe dessa briga por poder. Ou seja, quem pregava realmente a verdadeira doutrina, como até hoje, o sentimento do cristão é estar separado do poder. Tá bom? O sentimento do cristão, a igreja, ela é um corpo espiritual dentro de um poder civil. Israel era um poder civil religioso, até hoje, né? Esse foi o plano de Deus, um país que ele é um poder civil religioso. Esse país está, de alguma maneira, dando testemunho de Deus. Ainda não dá testemunho de Jesus, mas dá testemunho porque ele diz: olha, o Deus que governa sobre nós é o Deus da Bíblia. E eu digo que Israel, ele já é um testemunho para a humanidade. Por quê? Porque até os hereges, eles estão tendo problema na internet. Eu via o Franco Ferreira, um reformado, né, calvinista, que sempre pregaram que Israel não faz parte mais do plano de Deus, mas estando tantas coisas acontecendo com Israel, ele dando uma entrevista e perguntaram para ele: Israel não tem nada na profecia sobre Israel? Aí ele falou assim: olha, talvez a gente tenha que rever, vai ter que rever a escatologia deles toda. Porque a escatologia reformada qual é? É a escatologia da Babilônia apocalíptica, não existe dúvida disso. A escatologia reformada é a escatologia da Babilônia apocalíptica. Tá bom? Então eles estavam, né, longe dessa briga por poder, como estão até hoje. Essas correntes católicas eram correntes políticas que estavam lotadas de pagãos assentados no trono de Pedro. Então, como eu estava dizendo para vocês, desde essa época, como existem hoje os jesuítas. E não sou eu que estou falando, não. Teve mais de um papa que falou: esses jesuítas é uma ordem satanista dentro da Igreja Católica. Então, dentro da Igreja Católica, existem pessoas, né, que vão para lá pensando: eu quero seguir as palavras de Jesus, eu quero mudar o mundo, porque está tudo errado, eu quero seguir as palavras de Jesus. Mas quando chega lá, encontra outra coisa completamente diferente. Até há um testemunho aí do pastor Alexandre,
que quando criança quis ir para lá, mas lá no seminário mesmo abandonou aquilo, né? O comentário prossegue. A carta sinodal, que é o documento oficial do concílio, reclama das perseguições que os católicos romanos sofreram no período que o arianismo controlou o Império Romano do Oriente. Então lembre-se que teve diversos imperadores, como Constâncio II, filho de Constantino, que governou do ano 337 até o ano 361. Esse homem, ele era ariano e ele perseguia católico romano, obrigou o bispo de Roma a assinar uma confissão católica ariana. Foi outro apóstata, né? Foi um apóstata porque assinou a confissão de fé ariana. E como eu disse para vocês, ainda havia traditores nesse período. Então o historiador ele descreve essas perseguições, né? Eu comento, o historiador Teodoreto de Cirro, que é outro historiador, escreveu no ano 466 da era cristã, descreve: relatar todos os sofrimentos infligidos a nós pelo poder dos arianos. Quem poderia contar a história de multas, cassações, confiscos individuais, intrigas, ultrajes, prisões? Ou seja, então agora que eles estão no poder, eles estão dizendo, né, que agora nós vamos relatar o que os arianos fizeram conosco. Mas os católicos romanos faziam com os arianos também, né, e faziam com os outros. E nesse período, então, eles estão dizendo, nós vamos fazer com todos vocês e com os pagãos. E talvez usem até, vocês fizeram conosco, nós agora vamos fazer com vocês. Mas fizeram desde o princípio, né?